Começou mais um episódio do Papo de Obra Podcast. Uma alegria ter você aqui. Semana passada nós não tivemos episódio, por motivos aí particulares, mas estamos aí de volta, firme e forte. E hoje com frio, né, Lana? Você tá, né? Vocês estão todo mundo chique, todo mundo bonitinho no frio. E uma alegria ter você. Espero que você goste. Você vai gostar demais desse episódio, que é o 9º episódio. Você falou que é Nono. 9º episódio desse espaço que nós criamos juntos com os membros do Constru Clube MT para a gente entrar nos bastidores da construção civil, esse nicho tão desafiador, tão promissor que faz parte do dia a dia também das nossas convidadas hoje. Então põe o cinto aí que vai ser muito legal. Então nós estamos aqui hoje com a Vandréia e com a Lu. Vandréia, seja bem-vinda. Bom dia, muito bom estar aqui, muito bom estar aqui mesmo. Tá com frio? Pouquinho, aqui tá gostoso. Aqui tá quentinho, depois Aqui sai tá ali gostoso. fora, toma aquela geada na cara ali. Vai ser Vocês viram que nós estamos chique, né? Eu tô com a minha jaqueta que eu tô tem 3 dias, 4... Desde quando começou o frio. E pretendo, né, persistir. Mais 2. Persistir, né? É mais 2 dias só de frio que tem na previsão? 2 ou 3, aham. Sério? Já Mato vi Grosso porque- é isso aí, gente. Vem regaçando, depois vai embora, vem no outro dia o sol, 35 graus, a gente já tá... Adoro. Faz parte, é isso aí mesmo. Lu, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui. Conseguimos Parabéns trazer a pelo Lu, você programa. viu? Você viu? Conseguimos trazer a Lu. Ai, viu? gente, só você, Meu Danilo. Pra mim. filho, nós consegue. Ah, hoje eu não posso. Beleza, depois nós te pega. A semana que vem eu vou estar viajando, não tem problema. Daqui a pouquinho nós... Sim, mas graças A Lana Deus. vai cercando e tal. Aí, ó, chegou. A Lana é bem treinada. É isso aí, né? Fiquem atentos que hoje a gente tem um papo muito, muito legal e você vai gostar. A gente tem tido a experiência nos episódios anteriores e tem sido muito legal, que é utilizar a construção civil, a arquitetura, empresas que trabalham nesse segmento, no seu caso, né? Você vai falar um pouco do trabalho, aproveito para dizer, excepcional que vocês fazem. Obrigada. Né? É uma honra ter vocês, né, como parceiros no Constru Clube, vocês como amigas, né, como pessoas que nos inspiram também. E para quem assiste é muito legal porque, a gente falava isso um pouco nos bastidores, que é a gente conhecer um pouquinho do que está além. Né? Porque uma coisa é a gente marcar uma reunião, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Não, tudo bem, tal, fala de negócio e vai. E a gente passa anos assim. Né? Então a gente pode se conhecer aqui há 30 anos e hoje a gente vai falar, né, sobre coisas que nós nunca tivemos tempo para poder chegar e bater papo. O que isso tem a ver com obra? Tudo. Né? Porque assim, vocês, daqui a pouco eu vou fazer aquela pergunta maravilhosa para vocês, mas assim, quem que é? A Vandré é arquiteta, tá? Mas não é isso apenas. Isso faz parte, né? Lu, tô proprietário da Madeira Bonita, tá? Mas não é só isso. O que te trouxe até aqui? O porquê. Então, tudo isso inspira, tudo isso dá sentido. Eu digo inspirar porque inspira as pessoas que estão começando, inspira pessoas que passaram por desafios parecidos com os nossos. A gente vai aqui sem pretensão nenhuma de ser melhor do que ninguém, mas a gente trocar ideia, trocar experiências, aqui a gente aprende. Tem sido também uma escola, então aproveita para poder aprender e a gente vai aprender muito aqui hoje. Andréia, se apresenta aí. Quem é você? Bom, primeiramente eu sou mãe. Sou mãe de 2 pessoas maravilhosas, queridíssimas. A Lígia acabou de se formar em arquitetura, já está lá como sócia do escritório me ajudando. Estou muito honrada com isso, porque é muito legal você ter uma pessoa sua que entende o que você faz. Eu acho que isso complementou muito a minha vida. Tenho meu filho, maravilhoso, Henrique, está em São Paulo, Lindão. Fazendo faculdade de administração na FGV. Já está fazendo estágio, está quase formado. Mais 6 meses aí ele está formado. E o que é um prazer também saber que ele está bem, né? E as pessoas falam, não sente saudade? Ele está muito bem, então não tenho direito de sentir saudade. É isso que a gente quer, né? Que o filho tá bem e já, né? Exato, exatamente. Então, são esses os meus melhores e mais lindos e mais gostosos projetos da minha vida. Isso. E aí, sou arquiteta. Estou aqui em Tangará já fazem quase 30 anos nessa jornada de arquiteta.
Vim formada. Me formei e vim para cá. Me formei, fiz meu trabalho de graduação já aqui para a cidade, porque eu já conhecia de ouvir falar a cidade de Tangará da Serra, queria conhecer cidades novas, cidades, porque lá no estado de São Paulo é tudo tem muitos profissionais, né? Então eu já gostaria de conhecer, já fiz meu trabalho em cima de uma cidade que tivesse menos população, menos profissionais. Era pequenininha, né? 30 anos atrás. Sim, né? tinha 50 mil habitantes, tinham 5 profissionais. 5 profissionais quando eu cheguei aqui. Tinha Carlos Souto, Tanise, Luciano, Gisele e eu. Eu fui a 5ª arquiteta da cidade. Hoje tem uns 500 aí. Tem, exatamente. Então, logo que eu vim para cá e apresentei para a prefeitura meu trabalho de graduação, que era na área de urbanismo, o prefeito em exercício, que tinha acabado de se eleger, tomou posse e me chamou para trabalhar na prefeitura. Então, eu tive um curso grande ali na prefeitura. Eu trabalhei uns 7 anos no município. E aí, agora, estou no mercado já há todo esse tempo. Então, eu sou a Wandréia, mãe e arquiteta, mas que já fui, infelizmente, muito mais arquiteta do que mãe. Felizmente, aí teve um resgate aí que me abriu os olhos e falou, filha, você precisa voltar os seus olhos mais para sua casa. E deu certo. Infelizmente, deu certo. Que bom, que bom. Há tempo. Nós vamos falar disso. Você viu que legal? Você conhecia a Wandréia, mas agora eu não conhecia, não. Agora você começou a conhecer. Você apresentou muito bem, que legal. E muita coisa que eu também não sabia. Te conheço há muito tempo, te respeito há muito tempo, mas não conhecia, né, dessa forma. Como é legal a gente poder parar para poder ouvir, né? Sim. E você também pensar para responder isso. Ó, quem sou eu? Agora é sua vez, dá seus pulos aí. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou a Lu, né? Sou conhecida como a Lu da Madeira Bonita, porém também sou mãe de dois filhos lindos, Luiz Otávio e Maria Luísa. Luiz Otávio tem 20 anos, faz administração, hoje está no 3º ano, é o orgulho da mamãe. O Luiz também hoje está no Sicredi. Eu fico muito feliz, porque o Luiz, ele gosta dessa parte de investimento, sabe? Ele gosta de números, gosta de matemática. E claro que eu queria o Luiz Otávio continuando trabalhando comigo na madeira, mas não era o que ele gostava de fazer. O Luiz gosta de onde ele está. Então, eu fico muito feliz, igual a Wandréia disse, fico muito feliz por ele ter conquistado isso na vida dele, sabe? E mãe da Maria Luísa, que é uma menina linda, igual a Wandréia falou, que meus filhos também não tem quem não goste dos meus meninos, sabe? Isso. A Maria vai ser isso o podcast, entendeu? Vai ser isso. Ser mãe, assim, é um presente de Deus. Eu amo ser mãe, né, deles, mas também, por muitos anos, me dediquei muito, muito à empresa. Mas hoje, assim, eu olho para trás e vejo, assim, claro que faltou um pouquinho mais da mãe em casa, mas graças a Deus, Wandréia, a gente olha, assim, o meu caminho, que foi sempre trilhar para levar meus filhos para Deus, eu olho para trás e vejo que, sabe, eu consegui cumprir essa missão. Estou conseguindo também com a Maria Luísa. Então, assim, hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Gente, que legal, né? A gente parar para poder responder, vocês poderem parar para poder responder uma pergunta tão simples, mas não tão simples assim, né? Mas algo que as duas falaram foi sobre esse desafio de ser mãe. Primeiro, que vocês deram ênfase na apresentação de vocês naquilo que realmente é importante. Porque quando a gente vai responder uma pergunta como essa, a gente vai... O que as pessoas precisam saber de mim, que sabendo isso, elas me conhecem. Então, ambas falaram sobre a maternidade, sobre, né, a vocação de ser mãe, sobre os filhos, e isso é latente, isso é muito comum nos convidados, né, quando a gente faz aqui essa pergunta, e mostra claramente o direcionamento que a gente tem tido nos bate-papos aqui, mostrando que nós somos muito mais do que aquilo que nós fazemos profissionalmente, ou daquilo que as pessoas imaginam de nós ou pensam de nós na rede social, no trabalho, né, no escritório, né, quando está ali nosso nome ali, o nome de vocês ali em alguma placa. Então, quem tem a oportunidade de conhecer de fato é que vai saber que existe por trás. No final do dia, a gente volta para casa, né? Tem lá os filhos, tem lá uma louça para lavar, tem lá uma casa para gerenciar, tem pessoas, cara. Pessoas gente nos esperando. E isso é muito legal, porque
porque é esse propósito, é essa raiz, é esse fundamento que fundamenta a excelência no trabalho, que fundamenta qualquer tipo de sucesso profissional, e eu não tenho dúvida que vocês concordam com isso. Perfeito. Isso. Né? E só complementando, que eu Fica à acabei vontade. falando demais, né, dos meus projetos, eu não nasci aqui, eu vim do Paraná ainda muito pequena com os meus avós, né? Então, eu tenho 45 anos de Tangará, cheguei quando Tangará também era uma cidade bem pequena. Então, eu tenho, né, Tangará como a minha segunda cidade, na verdade, aqui é a minha família, da parte dos meus pais estão praticamente aqui. E eu sou formada em contabilidade, exerci por muitos anos a minha profissão, mas hoje, logo no decorrer dessa entrevista, eu vou contar o propósito de Deus na minha Não, vida. você vai falar isso agora. Já fala de isso estar agora. na Madeira Bonita hoje, né? A Lu é proprietária da Madeira Bonita. Ela vai falar, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que vocês fazem, como fazem. Mas não fala disso agora, não. Fala como foi essa transição. Então, Danilo, eu gosto sempre de falar assim, não sei se, né, a Cida, né, Cida lá do Magrião, do Grupo Magrião, eu sempre falo que eu faço parte do sonho da Cida, né, eu estou no sonho da Cida, porque quem sonhou a Madeira Bonita foi a Cida. Cida, ela tinha feito em Empretec e ela tinha visto que isso era algo que ela gostaria de ter dentro da Magrião. Porém, ela era que fazia tudo naquela época, ela não poderia cuidar, gerenciar. E nesse momento eu não estava trabalhando, sabe? Eu não estava trabalhando, até eu estava vendo o serviço, ia continuar no meu ramo. E surgiu a oportunidade, porque a gente já era muito amiga, né? Já a gente tinha uma convivência muito bacana. E a Cida me convidou para vir trabalhar com ela, ser sócia. Mas nós não começamos com uma Madeira Bonita. Nós começamos com uma franquia chamada Mr. Closet, que é essa franquia que me abriu as portas, né? Então, na Mr. Closet, eu fiz treinamento, eu recebi todo o suporte para poder estar trabalhando de uma franquia que precisava. Então, a gente montou essa franquia dentro da Magrião, nós trabalhamos com isso por 2 anos. O que acontece? Essa franquia, ela era específica de closets e armários. E os nossos clientes gostavam do atendimento, do que a gente estava entregando e começaram a pedir outros ambientes e que a Mr. Closet não entregava. Então, a gente, sentando e observando o mercado, a gente partiu, então, de deixar de ser essa franquia e começar a ser uma marcenaria. E na época, a gente começou, então, dentro do espaço da Magrião, em 50 metros quadrados. A Madeira Bonita começou ali no espacinho, dentro da Magrião, com 4 máquinas usadas, que foram praticamente reformadas pelo seu João, naquela época. E começamos, então, a Madeira Bonita Interiores, há 15 anos atrás. Tudo tem um começo, né? Quando você fala do início, quando eu te vejo hoje, vejo a empresa com o tamanho que está, né? Eu digo em relação a ser referência naquilo que entrega e tudo mais, é importante a gente olhar para o começo e ver que, até para inspirar, né? A gente falava no começo, para as pessoas falarem, nossa, mas o pessoal lá é grande e tal. Ninguém nasceu grande, não. Né? Não. E às vezes a gente nem é tão grande assim, né? A gente falava disso, né? As pessoas, nossa, vocês... Não, viu? O dia a dia é luta para todo mundo. Mas, claro, existe uma solidez, existe uma empresa que trilhou um caminho, mas teve um começo, com máquinas usadas, com uma aposta, com uma transição de carreira da Lu, que era contadora, nada, assim... Não nada a ver, né? Tá envolvido ali com gestão em números hoje, mais do que nunca, é importante para ter uma empresa. Nenhum especialista em algo pode negligenciar toda a parte contábil, mas é algo que pode se terceirizar, né? Mas uma contadora que se tornou uma sócia proprietária de uma empresa de marcenaria. Que eu sempre falo. Assim, modesta parte, a gente acaba ocupando um mundo muito masculino, sabe? E hoje, Fala disso aí, vai. É exatamente isso. Eu falo... Porque, normalmente, o ramo que eu tô sempre... A maioria são homens que vieram já com uma formação, que aprendeu e foi trabalhando.
Então, eu e a Cida ocupamos um lugar, um ramo, né, uma profissão extremamente masculina. Tiveram desafios nesse sentido, vocês tiveram que enfrentar? Sim, sim, porque assim, que uma mulher entende? O que eu entendia daquilo, né? Então, assim, a bagagem da Mr. Closet, do treinamento que eu, modesta parte, amo fazer interno de guarda-roupa. Eu falo que hoje, assim, eu olho para um guarda-roupa, eu sou apaixonada em fazer isso, mas eu tive lá um treinamento de uma franquia específica, sabe, que trabalhou só com isso para fazer. Então, eu me especializei nisso, né? E depois buscando algo que aconteceu, a gestão da Cida, eu sempre falo assim, tudo que a Cida fez na Magrão, ela trouxe para Madeira Bonita. Então, o que ajudou muito nós lá no início? Nós fomos buscar parceria com o Sebrae, buscar ajuda do Sebrae de quem sabia fazer. Então, logo de início, até hoje, nós sempre tivemos consultores do Sebrae atuando dentro da Madeira Bonita. Então, nisso, ele trouxe para nós muito conhecimento, né, de ferragens, praticamente, de engenharia de produto, de processos, de como fazer. Então, eu tive treinamento para... E, assim, algo, Danilo, que eu falo sempre, é trabalhar e trabalhar duro. Quando a gente começou, eu tive que deixar meu filho em casa. Eu sou muito grata ao meu ex-marido, porque ele sempre foi um pai muito presente na vida dos meus filhos, que me permitiu estar onde eu estou hoje. Eu devo muito, porque eu trabalhei e trabalho muito. Então, foram sábados, foram domingo, foi feriado, sabe, para poder... E outra coisa que eu falo muito, assim, ó, o início é só investimento. Muito investimento de início, sabe? Então, persistência, sabe? Muita persistência, muita disciplina para continuar. E Deus, principalmente à frente de tudo, que foi me capacitando e cada vez me dando esse amor ao que eu, na nova profissão, sabe? E foi, graças a Deus, um trabalho, o outro. Também preciso citar que eu tive, sim, hoje eu trabalho com a Vandré e os outros profissionais, mas no meu início eu tive a Tanise Tonin como a minha mentora também, porque a Tanise me abraçou, sabe? A Tanise, ela me ensinou muita coisa dessa parte de projeto, de como funcionava, me explicou. Então, eu falo que hoje eu sou uma filha adotiva da Tanise. Eu sempre brinco com ela, que eu tenho, assim, Tanise, um beijo por ela, uma gratidão imensa, porque a gente tem pessoas que marcam a vida da gente, né? E ela foi, sim, uma professora para mim do meu início de carreira, né? De me ensinar muita coisa lá no início. Muito legal, uma oportunidade que a gente tem. A gente já falou em alguns episódios aqui sobre isso, sobre a gente ter a oportunidade de se lembrar das pessoas que nos ajudaram. Sim. Porque todo mundo teve alguém que emprestou um dinheiro para poder abrir a empresa, alguém que deu o primeiro emprego, alguém que apostou, alguém que confiou. A gente não consegue dar um passo se não tiver alguém que nos abrace, que nos acolha. E hoje, não sei se vocês percebem isso, mas hoje vocês têm a oportunidade de também ajudar, né? Quando chega um funcionário ali começando, né? Então, quando chega alguém se inspirando, perguntando como é que faz. Então, é um ciclo Sim. muito interessante e, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de poder, de alguma forma, retribuir. Porque lá atrás a gente precisou de muito... A gente precisa de ajuda até hoje, a gente não caminha sozinho, mas no início é fundamental. Alguém que fala, vem cá, filho, vem cá que eu vou te ajudar. Entendeu? Que é um desafio que isso não é todo mundo, isso não é cultural no Brasil, assim, de todo mundo se ajudar, né? Existe muita comparação, existe, né, muito, ninguém me ajudou, se vira aí e dá os pulos, mas é muito legal quando tem alguém que despretensiosamente se coloca à disposição para ajudar, isso é muito bom. E aí, hoje você lembrou de algumas pessoas que te ajudaram, confiaram em você, isso é... Falando em muito Tanise, bom. ela também teve um momento especial na minha vida. Ai, que legal. Fala da Tanise. Vamos pegar os Tia cortes. Tanise. Acho que ela tinha que vir aqui também. Ela vem semana que vem. Legal. Semana que vem ela vem, a gente vai falar. Sim, eu comecei a trabalhar no município, né? E assim, eu já achei que já estava na hora de sair. E o primeiro lugar que eu fui para
para trabalhar foi com a Tanise. Legal. Então, aí lá na sala dela, ela tinha várias salas e eu loquei uma sala lá. Inclusive, a Lígia nasceu no escritório da Tanise. Ela ia para lá, nascidinha, Que ficava legal. trabalhando do meu lado ali, Tanise. Inclusive, Tanise levou a Lígia para furar a orelha, que eu não tive coragem. Sério. Juro. Então, assim, uma pessoa muito importante na minha vida também. Foi o primeiro escritório, né? O primeiro escritório que eu tive foi ali junto com ela. Então, Nossa, que muito legal. querida. E é querida, né? Que legal. Não tem quem... Então, aí assim, e o meu trabalho que me deu entrada pro ramo de imobiliária da construção civil foi lá com eles. Ah, não. Tanise, ó. Legal, Que né? Em legal, 2010, muito legal. 2010, recebi uma proposta lá do Pompeu para gerenciar o departamento de aluguel. Aí depois eu vi que, eu falei, preciso ganhar mais. Tem uns corretores aqui que eu acho que eu consigo ganhar mais que eles, né? Aí eu virei corretor. E aí depois comecei a construir ainda lá dentro. E aí depois saí, né, continuamos fazendo negócio, mas é um povo legal. que me ajudou bastante também, que abriu as portas, que... Pô, as minhas primeiras obras que eu gerenciava era com a motinha do Pompeu emprestada. Entendeu? Com a bizinha, com o adesivo dele, pessoal, os meus pedreiros, alguns que estão comigo até, ele falou, rapaz, você fica com a motinha... Não tinha, às vezes, pegava o cimento, colocava 2 cimentos na motinha, levava na obra, mas isso era possível porque abriram as portas. Então, assim, ó, isso não estava no script, mas né, Pompeu e Tanise, depois a gente vai pegar uns cortes aí e mandar para vocês. Obrigado. Né? Obrigado nosso aí. Ao escritório, né? Pompeu Imobiliário, Tanise e Toninho. Obrigada. Que legal, que legal. Você viu que legal? Pois é. Sobre... André, fala o seguinte. Você fala um pouquinho sobre a sua carreira. São 30 anos de Tangará. Então, o trabalho com a prefeitura, o trabalho público, certamente isso te ajudou muito também. E depois vim para o corporativo, né? Vim abrir o escritório. O que você pegou? Você ficou 7 anos na prefeitura, né? Sim, fiquei 7 anos. O que você vê de diferente e o que você vê que é a mesma coisa e o que te ajudou dessa experiência pública com depois o privado, o corporativo, ali o seu escritório? Sim. Na verdade, é bem diferente, né? É muito diferente. Inclusive, só estando dentro do município para você entender exatamente todas as demandas e tudo mais. Inclusive, hoje, os meus amigos arquitetos, às vezes, brigam e falam mal e tal da prefeitura, e eu fico tento mas lá isso aí tem que falar mal da prefeitura, né? Não tem isso aí. E eu acabo ficando bem quieta, assim, tentando entender o lado, porque não é muito fácil gerenciar, ainda mais hoje, uma cidade de 120 mil habitantes, eu imagino, Você tem essa visão porque você está lá dentro e é muito Exato. fácil alguém daqui, né, tá, né, batendo, jogando pedra na administração, mas existe um processo lá dentro que só quem está lá conhece. Exatamente, é isso, né? Exatamente. Eu já estive na aprovação de projetos, já estive à frente como secretária de planejamento, então eu sei que não é nada muito fácil, não. Mas me abriu portas principalmente na área de loteamentos, na área de urbanismo, que eu sempre gostei. Tanto é que meu trabalho de graduação foi na área de urbanismo e lá dentro eu tive a oportunidade de entender de como funciona, né? Porque eu aprovava os projetos de loteamento. Então, acho que esse foi um grande diferencial. Então, na aprovação de projetos, você acaba não fazendo, mas só de você abrir e fazer a interpretação deles e a análise e tudo mais, isso já vai te dando bagagem, né? E principalmente na área de urbanismo, que aí eu acabei saindo da prefeitura e trabalhando bastante com urbanismo. Apesar do urbanismo ser uma coisa que quase a gente não vê, então o arquiteto, quando faz obras residenciais, comerciais, incorporativas e tal, você visualiza isso tudo, né? O loteamento, apesar de ter feito muitos loteamentos, isso não aparece tanto. Mas foi, acho que, uma das coisas que eu mais aprendi lá dentro. Foi a parte de fazer, na parte de projetos urbanos, né? E que eu gosto bastante. Inclusive de implantações, praças, parques e jardins, que são coisas que até hoje eu acabo colocando dentro dos meus projetos. Você esteve à frente do condomínio Manacá. Isso, exatamente. Fala um pouquinho desse projeto, desse desafio aí. Sim. Porque assim, tem a ver com isso que você está falando, Total. né? Você certamente foi escolhida pela Tarumã, porque ele era um profissional de confiança deles, mas que já tinha uma expertise lá do início. Isso, né? exatamente. Até porque, quando a gente fez o projeto do Manacá,
nós já tínhamos outros projetos que nós já tínhamos feito. Então, nós já tínhamos Jardim Tarumã, Parque Tarumã, Tarumã 2, Buritis 1. Nós já tínhamos outros loteamentos que a gente já tinha feito, né, com a Tarumã. Então, a Tarumã já conhecia, né, já me conhecia. E o condomínio fechado foi um desafio, porque foi o primeiro da cidade. Então, nós não tínhamos legislação, então nós tivemos que trabalhar também com o município, não só fazendo o projeto, mas tentando entender como é que a gente faria a regularização disso, como é que a gente colocaria isso, a própria legislação, né? Tivemos que cuidar. E por ser novidade, tudo foi um trabalho de graduação ali, né? No sentido de fazer o projeto, justamente por ser um condomínio fechado, e não só o projeto em si, porque lá no Manacá, eu tive a oportunidade, eu acho que foi a virada de chave urbanisticamente falando, né? Eu tive a oportunidade também de fazer todas as obras, todos os prédios todos os prédios dentro do Manacá, portaria, piscina, todos os prédios do Manacá. Toda a área comum toda ali, né? Toda a área civil também tive a oportunidade de estar organizando, estar fazendo. O projeto em si é um projeto bem legal, porque ele prima pela qualidade do bem-estar da pessoa que está ali dentro. Então, a gente tem os lotes não voltados para a avenida e sim para as ruas. Espetacular. A gente tem uma facilidade por ele ser curvo, pensando já na topografia, no vento. Quer dizer, é um projeto que foi bem elaborado, bem... Assim, a gente realmente parou, sentou e teve tempo e estudou. Então, é um projeto bem interessante que me ensinou. E agradeço a Tarumã também, porque acabou que entregou nas minhas mãos, confiou em tudo que eu fiz, colocou tudo aquilo em pé, né? Realmente fez sair do papel exatamente da maneira como foi projetado. E continuo lá, porque aí também confiaram a mim o segmento. Então, hoje a gente também está dentro do Manacá, fazendo as análises e a aprovação dos projetos que lá estão sendo construídos, né? A própria fiscalização também, meu escritório que acaba fazendo. Então, é um dos projetos mais importantes que eu tenho, principalmente na área de urbanismo, que é uma das coisas que eu mais gosto. O condomínio Manacá, ele tende a ser, aí nos próximos anos, está entre os melhores condomínios do estado. Porque nós estamos lá hoje à frente da administração e o Grupo Morado Trabalho, nós estamos com 13 empreendimentos lá dentro já, de grande porte. E o que a gente tem visto lá, vou falar do projeto. Isso me ajuda na administração hoje, enquanto síndico, que estou já largando esse negócio. Mas já com 2 gestões. O espaço foi muito bem pensado. Então, como tudo, o projeto é fundamental. Sem um bom projeto, esquece. Nada consegue crescer sem uma boa base. Então, quando nós fomos implantar lá quadras de beach tennis, quando a gente foi implantar lá agora as ampliações que a gente está aprovando, sobrou espaço. Então, nós temos espaço, nós temos muito verde, nós temos muito espaço para poder as próximas administrações crescer, ampliar, criar mais o que quiser. São 400 unidades, né? 400 lotes. E tem tudo isso, eu ouço do nosso assessor da administração, que tem na carteira dele 46 condomínios no estado, que o Manacá está caminhando para estar no top 10 do estado daqui a 2 anos. Porque tem todo esse processo inicial, né? Quando a gente iniciou ali, tinha 10 famílias, tem 70 e poucas famílias morando. Sim. 50 e poucas obras e a gente vê aí do seu trabalho, junto com a Tarumã, né? Mais uma empresa que abriu as portas. Mas esse abrir as portas, né, vem a gratidão, mas é uma via, né, que vai e vem, né? É uma confiança no trabalho, mas confiança no trabalho não é no escuro, né? Sim, é a partir, né, de trabalhos que você já entregava e foi entregando, Tarumã, Buritis 1 e tudo mais, até que veio o desafio de um condomínio fechado, que é um caminho sem volta no Brasil. Condomínio Exato. fechado é um caminho sem volta, é um produto hoje, né, do médio para o alto padrão que vai continuar crescendo. Nossa, é demais. Então, é uma realidade. E a experiência que você teve lá no início ajudou demais, Muito. porque você foi... imagina a Tarumã, o Jackson lá pensando, precisamos de um profissional que entende. Vou pegar um arquiteto, porque tem arquiteto que são especialidades, né? Muito diferentes. São nichos, né? Não é um arquiteto que faz tudo. Uhum. Né? Mas são nichos, então eu escolhi um profissional que tinha uma experiência e hoje com mais experiência ainda, porque com loteamentos abertos. Parabéns. Não sabia, por exemplo, e se sabia eu não lembrava, né, de você estar à frente
da Tarumã ali, né? Do Sim. Tarumã Sim. 1. Todos, Lá é Tarumã, todos os loteamentos foram. Parque Tarumã, Sim. Tarumã 1, Tarumã Altos 2, Tarumã. Alto Tarumã, Buritis 1, Buritis 2. Agora, a que está saindo também foi eu que fiz, que foi o Boulevard da Boulevard da Tancredo, que Tancredo. ficou muito lindo também, vai ser um espetáculo. Aí, gente, a Vandré não divulga essas coisas que eu Sim. fico bravo com ela, né? Depois você briga com ela pra mim. Você é boa de brigar com ela, porque, assim, é muito trabalho legal que, assim, que foi importante pra cidade, né? Então, pega quantas famílias moram. Eu comecei com as minhas primeiras obras ali, bem no começo, no Buritis 1. Que eu ia lá e falava, Jacques, faz uns lote fiado aí, daqui 6 meses eu pago. Aí o financiamento vinha, o lote era 25 mil na época. Minha Exato. filha, e aí dava Exato. certo lá, e também tive as portas abertas. Então, assim, veja como esses trabalhos, por exemplo, eu não sabia que você estava à frente de todos eles. Sim. Aí, gente, quem vem aqui não é época, entendeu? É isso aí. Ô Lu, fala o seguinte, você falou sobre... tem todos os desafios da transição de carreira, todos os desafios de conciliar profissão e maternidade. Nossa, tá faltando aqui, você vai para cá, falta aqui, você vai para cá, falta ali. Então, isso é a vida rolando, é a vida acontecendo. De uma mãe empreendedora que gosta de trabalhar, você falou isso várias vezes, que gosta do que faz, que bota energia no que faz. Quando a gente vê você falando, a gente vê o brilho no olho mesmo, tipo assim, aquela, né? Não é aquela, não, bora e tal, tal, tal. Isso é muito legal para quem tá perto e isso com certeza transborda no seu trabalho ali. Então, isso é o que fundamenta a excelência do que você entrega. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, assim, no início e com os desafios de hoje? Isso muda? O início, ele é mais difícil? Fala um pouco sobre os desafios, os medos que existem nesse processo de início de uma empresa e na sua realidade na transição de carreira. Totalmente diferente, Danilo. Porque assim, ó, eu falo uma palavra que hoje ela é fundamental, que eu não conhecia isso lá no início, quando eu comecei, que se chama engenharia do produto. Então, hoje, quando a gente fala muito a qualidade do produto, ok, mas é entender o seguinte, eu falo muito assim, do que você está falando. Vou falar dos profissionais. Eles viajam para fora e vêm com o desafio de fazer uns projetos com gavetas grandes, portas grandes, sabe? Coisas diferentes. Então, você olhar para aquilo ali e querer colocar algo que você só está nesse... colocar uma corrediça telescópica numa gaveta de 1 metro, porque é isso que eu conheço, entendeu? Não vou falar para você que eu nunca fiz como marcenaria. Lá atrás, eu fiz isso, porque eu não conhecia uma outra ferragem que pudesse realmente fazer diferença. Então, quando a gente inicia, a gente não tem esse conhecimento. Eu sempre brinco e falo muito assim para os meus clientes. Eu falei, olha só, o que é isso? É pegar o pneu de um Celta e querer colocar numa SW4 para andar. Ela vai rodar, ela vai estourar. Mas também eu não preciso pegar o pneu da SW4 e colocar no Celta. Por quê? É muita potência para um carro pequeno. E ter esse conhecimento da engenharia é fundamental. Então, isso eu falo para você que talvez é o diferencial da Madeira Bonita, que foi estudar isso, sabe? E entender que toda ferragem, ela é ótima, desde que você saiba aplicá-la no tamanho correto daquele produto. Então, igual você vai comprar qualquer outro produto, nós precisamos ter conhecimento para fazer essa aplicação. E aí, o que acontece, baseado no que eu super concordo com a Vandréa fala, ao longo do tempo, a gente quer abraçar o mundo, porque a gente está começando a abraçar o mundo, né? Então, lá atrás, faltou o quê? Conhecimento, não tinha conhecimento realmente suficiente de entregar um produto. E natural, porque é começo, né? Então, assim, e precisava entregar com segurança da qualidade, que aquilo ia funcionar. Então, tudo tinha um cuidado de como fazer. Por mais que eu tinha um marceneiro com experiência que trabalhava, mas ele não sabia tudo 100%, né? Então, assim, com a ajuda do Sebrae, que me permitiu o quê? Viajar, ir para a feira. A Mr. Closet, que tinha já me dado
um conhecimento. Eu já conhecia a Bloom na época da Mr. Closet, eu era, nossa, encantada. Eu jamais imaginei que um dia eu poderia trabalhar com uma Bloom na Madeira Bonita, digamos assim. Porque ela realmente, você não compra isso no mercado. Pelo contrário, ela que te escolhe para colocar o produto dela. Porque, assim, tem algumas coisas hoje disponíveis no mercado, na internet, para você comprar. Mas você compra o quê? Só a linha de entrada. Aquilo que ela realmente tem, você precisa ir para a fábrica, igual nós fomos, fazer treinamento e ser escolhido. Ela analisa a empresa, aí você vai passar a ter realmente um produto do alto padrão, que é exclusivo hoje da Madeira Bonita aqui em Tangará. Então, o desafio foi... Quando a gente tinha aquelas máquinas feitas pelo marceneiro, você tem um plano de corte de marcenaria para poder estar trabalhando, que é um jeito de fabricar aquilo. Então, um passo muito importante na madeira foi quando a gente comprou a nossa seccionadora e a coladeira de borda. O que aconteceu? A gente precisou mudar totalmente a forma de cortar o produto para poder usar as máquinas. Então, isso foi muito difícil na época, porque eu lembro dos marceneiros falando, isso não funciona, porque não fazia mais de topo, já mudou, e precisar sair da zona de conforto que eles já estavam acostumados a fazer, para poder trabalhar da forma correta, para utilizar as máquinas corretas. Só que o que nós não tínhamos lá atrás? Processo. E que hoje a Madeira Bonita tem processos cada vez mais claros, definidos, para poder estar trabalhando. Então, de quando a gente começou para hoje, nossa, eu olho assim, é totalmente diferente. É outra empresa. E quando a Vandréia fala nessa parte de você ser especialista em algo que você faz, eu concordo muito com isso. Por quê? Hoje, a gente tem, igual o ramo da arquitetura, que a Vandréia está aí mais no urbanismo, mais nessa parte dos condomínios, eu também concordo porque dentro do nosso ramo de imóveis planejado, a gente também tem, hoje a gente não tem a DSMEC, que ela é focada só em escritório. Então, hoje eu também procuro, assim, é raro, mas eu quase não atendo mais um móvel comercial, porque o jeito de trabalhar e o que o cliente espera do móvel comercial é totalmente diferente do que o cliente espera do móvel residencial. Então, hoje, nós não... A expectativa é diferente e você defende, então, que foi importante para o seu processo nichar para que você conseguisse entregar, Exatamente. ser especialista naquilo. Exatamente. E entregar o máximo. O máximo. Porque o que acontece? Hoje, a gente conseguiu ter o quê? Padrão dentro da nossa empresa. Dentro da engenharia, a gente foi buscar um software. A Madeira Bonita fez investimento num software que tem toda a engenharia da Madeira Bonita, que foi elaborada dentro desse software, sabe? E nisso, hoje, a gente tem um pátio fabril muito moderno que faz o quê? A gente, depois do plano de corte, manda para as máquinas, que são 3 máquinas muito importantes. Então, hoje, nós deixamos de ser uma marcenaria e, praticamente, a Madeira Bonita ela é uma indústria de móvel planejado. Porque o nosso processo é todo industrializado. E hoje a gente também tem selecionado as ferragens que a gente utiliza. Brinco muito com isso. A gente não compra o que está na promoção para colocar no seu projeto. Hoje a gente já tem um segmento das ferragens que compõem o projeto Madeira Bonita. E aí, outra coisa que aconteceu, que foi algo... até mesmo eu falo muito isso que a gente já conversou, que é assim, lá atrás, nós projetávamos para o cliente, né? Chegava, eu quero fazer um projeto e tal, e a gente projetava para o cliente. E um dia, num bate-papo, da gente conversando e entendendo esse mercado, como assim projetar para um cliente? Porque eu não sou formada em arquitetura, não tinha esse conhecimento, e a gente sempre buscou o quê? Processo, maquinário, para fazer o quê? Executar o projeto com a máxima qualidade possível.
Então, nós decidimos que nós não iríamos mais projetar. A Madeira Bonita hoje não faz projetos 3D para cliente. Nós executamos projetos dos clientes. Então, isso foi um marco muito importante também, que aparentemente eu falava assim, mas isso soa meio que, nossa, eu não vou projetar para você. Mas quando a gente, em contato com os profissionais, a gente começou a explicar para o cliente, Danilo, você quer fazer um ambiente independente da sua casa. Você precisa escolher papel de parede, você precisa ver a tinta, você precisa ver a iluminação. Cara, eu não sou formada nisso para te oferecer esse trabalho. Você precisa de um profissional com conhecimento para fazer o quê? A compatibilização daquele ambiente, ver cor. Eu sempre falo assim, é muito fácil para mim, como vendedora, colocar alguma coisa ali. Você sempre vai ficar na dúvida se aquilo realmente ficou bom. E nós tivemos muitos casos disso, de pessoas que fizeram projetos sem ter um profissional que ele não era realizado, ele sempre tinha aquele ponto de interrogação. E acho que faz o quê? Uns 5 anos que nós não projetamos mais, a gente faz esse trabalho somente dos arquitetos. O resultado, quando o cliente tem um profissional para assessorar, tanto para nós, quanto para o profissional, quanto ao cliente, muda totalmente a forma de entregar, sabe, o móvel para o cliente. Por quê? Primeiro que ele se sente seguro de ter um profissional por trás dele fazendo. Perfeito. E segundo, que naquilo que a gente também não sabe, e a gente troca essa, né, que nem a gente faz os ajustes técnicos, a gente está acabando de fazer, a gente está fazendo uma cozinha linda para uma cliente da Vandréia. A Vandréia mesmo viu, mesmo o projeto estando pronto, depois a cliente comprou toda a parte de eletros, a gente foi fazer todo o ajuste técnico, a compatibilização, e como é bacana que depois disso nós fazemos essa parceria dessa compatibilização junto, sabe? Para poder, a nossa preocupação é o quê? Que fique realmente da melhor maneira possível para o cliente. Para o cliente. Então, isso faz sentido. E cada vez mais, o que a gente ouve muito, que eu ouvi isso lá atrás. O cliente que tinha o comércio falava assim para mim, Lu, se eu fosse fazer minha casa, eu faria com você. Mas aqui para o comércio, normalmente, o pessoal quer para ontem e algo mais barato. São poucos os comércios que vai fazer um investimento de alto valor num projeto comercial. Sim. Então, por isso que eu falo que o nicho, igual a Andréia fala, tem para todo mundo. Então, quando você vem... E aí veio um momento muito importante na minha vida, que eu preciso falar, que são as cozinhas Madeira Bonita. Que nesse processo todo, eu também fui entender que, de repente, eu me apaixonei, né, pela cozinha Madeira Bonita. E eu falo assim, mas por quê? Por quê? Por quê? E eu fui buscar, Danilo, a minha história, que eu preciso contar. Eu cresci dentro de uma cozinha. Eu sou neta de descendente de italianos. Meus avós sempre tiveram restaurantes. Os meus tios, meus pais, sabe, sempre cozinharam muito. Esse amor que você fala, que eu tenho, vem de família, sabe? Então, quando eu, de repente, comecei a trabalhar com a cozinha, eu me apaixonei realmente, mas eu não tinha entendido dessa minha conexão. E buscando mais a fundo, eu falei, realmente, esse é o mundo que eu cresci, que eu vivi, eu amo cozinhar. E eu sempre falo assim, hoje o forte da Madeira Bonita são, sim, as cozinhas Madeira Bonita, porque a gente busca aí as melhores soluções que tem no mercado para poder executar os projetos que eles elaboram, sabe? Vão para fora, tudo, vão e traz como desafio para a gente colocar... Os arquitetos viajam, depois voltam e jogam as bombas, né, na mão do... Lúcia, vira. Executa, minha filha. Tive uma ideia aqui, toma, né? Vi um negócio legal na feira, toma, executa. Eu vejo, Lu, que os processos que vocês, com os quais vocês se preocuparam, têm um objetivo muito claro, que é o resultado final. Embora isso pareça óbvio, não é uma preocupação de todo profissional, de toda empresa ou de todo autônomo, prestador de serviço. E eu gosto muito dessa visão, por quê? Porque não tem como ela dar errado. Isso gera confiança.
Porque tem processos que vocês fizeram, o investimento em maquinário, sair da zona de conforto, mudar todo o processo, Sebrae, estudo, feira. Por que fazer isso? E por que não simplesmente abrir uma empresa, contratar um marceneiro, pegar um sistema genérico, contratar, vender, fazer e tocar? Então, a preocupação com a excelência, isso tem se mostrado muito claro aqui na sua fala, ela é um requisito necessário para qualquer empreendimento permanecer, para qualquer prestador de serviço estar no mercado, estar preocupado mesmo com o cliente, estar preocupado mesmo com o resultado final. Então, é o respeito. Então, quando você fala do quanto vocês estudaram, do quanto existem processos, né, de a cola que usa, o maquinário que usa, o processo, isso não é enfeite, isso tem custo. Muito. Isso tem investimento. Então, esse investimento ele ganha um retorno à medida que o cliente, arquitetos como a Vandréia, que construtoras, que o mercado que gira na construção civil começa a entender que marcenaria não é tudo igual, que arquiteto não é tudo igual, que consultora não é tudo igual. Então, o que nós precisamos para poder contratar um prestador de serviço ou uma empresa que vai trabalhar em algo importante para nós? Se não for importante, beleza. Eu vou comprar um copo, para mim tanto faz. Se for um copo de vidro, se for um copo de... Beleza, aí você não precisa se preocupar. Mas se é algo que tem valor, e aqui eu estou falando de valor mesmo, não estou falando da parte monetária, e nós trabalhamos com coisa que tem valor. Sim. Você trabalha com um projeto e esse projeto Muito. Você não consegue alcançar com o seu entendimento o valor que onde ele que tem. vai chegar. Primeiro que ele já era um sonho antes de chegar para você. Você tem o desafio de pegar essa ideia, esse sonho e trazer para o palpável. Isso vem para uma família que vai morar ali por anos, né? Né? Enfim. E aí, o trabalho que hoje vocês fazem é todo o processo de estudo, de entender, do detalhe. Então, isso tem valor. Então, se eu vou contratar alguém para fazer algo que tem valor para mim, eu preciso ter alguns critérios. Então, no mínimo, isso eu defendo, no mínimo, de cara, essa empresa ou esse profissional precisa ser confiável. O que é uma empresa confiável? Em todos os sentidos. Quando eu vejo os seus processos, eu vejo um processo confiável. Ser confiável não é simplesmente uma confiança, confio em você. Você pode ser confiável como pessoa e ter processos ruins para me entregar um produto, um serviço. Agora, todo prestador de serviço, alguém que vai te entregar algo, você precisa confiar nele como pessoa também, faz parte, mas no processo, na capacidade de prometer e de entregar, de atingir a expectativa. Que, eu repito, parece óbvio, mas na prestação de serviço hoje no Brasil é uma exceção. Porque se promete muito e geralmente não se entrega o que foi prometido. Esse é o grande desafio. Todo mundo que chega lá para nós, e isso, vamos pegar a realidade de nós três aqui, chega com algum trauma, com alguma... Sim. Né, com alguma experiência traumática de uma relação de expectativa que não foi atendida na prestação de serviço. Então, quando eu vejo seus processos, eu fico muito feliz. Por quê? Porque isso não é fácil, é árduo, é trabalhoso, mas mostra que existe um valor na empresa. Você não acorda de manhã, eu vou ali brincar de ser empresário. Vou ali brincar de fazer um móvel, entregar, pegar o dinheiro e depois vamos ver. Então, existe uma preocupação com o processo, com quem contrata, com prazo, com contrato, com o que produto vai colocar. Né? Pô, não precisa preocupar com a corrediça. Claro que precisa. Vai dar problema depois, entende? Sim. Então, tudo isso gera valor e eu vou te perguntar isso, mas eu já tenho a resposta. Todos esses processos, esse estudo, para você, é o que faz com que a Madeira Bonita esteja de pé? Sim, até hoje? Sim, Isso? São os estudos? Sim, claro. Porque o que acontece? O processo, a partir do momento que a gente... quando a gente é pequeno, uma empresa pequena, era tudo Lu. Não sei se a gente trabalha bastante tempo, né?
Mas tem a versão de quando era tudo a Lu que fazia. Era a Lu que atendia, era a Lu que orçava, era a Lu que comprava, era a Lu que saía fazer medida na casa do cliente com o marceneiro. Aí a gente chegava, sou da época ainda que o marceneiro pegava uma régua gigante assim e ficava desenhando naquela régua, fazia o plano de corte na mão, mais ou menos eu ajustava o projeto ali na mão e já fazia rapidão ali o plano de corte e começava a cortar. Isso é uma marcenaria do tempo antigo. Hoje é totalmente diferente. Para começar, a gente precisa entender o que faz, antes de fechar, fazer sentido para um cliente, do que ele está comprando, ficar claro as ferragens todas que a gente vai estar colocando. Então, hoje eu tenho quem atende, quem faz o contrato, que vai colocar toda a especificação do que foi vendido para o cliente ter essa clareza do que ele está comprando, vai para o setor de compras, né, para poder estar comprando certo. Eu tenho hoje a minha equipe de arquitetos, a Madeira Bonita hoje trabalha com profissionais. Hoje eu tenho, a Vandréa conheceu a minha equipe de arquitetos que sai, vai fazer a medição, volta, faz todo o ajuste técnico e a compatibilização. Então, o que acontece com a Madeira Bonita quando você fala hoje? Nós respeitamos 100% o projeto que o arquiteto me manda. E essa mudança que você fez foi sensacional, de você pegar o projeto de interiores que vem do arquiteto, da marcenaria que vem do arquiteto. Por quê? Porque o arquiteto tem a história daquele projeto. Sim. Se o cliente, por mais que não seja a intenção dele, ele pode atrapalhar um pouco esse processo de chegar lá e falar assim: Lu, projeta algo para esse escritório da minha casa aqui, sei lá, casa lá de 500 metros quadrados. Beleza, você vai fazer um projeto para aquilo ali, mas e a visão macro? Sim. E a visão toda, como foi construído o projeto, as cores, o estilo. Então, você tende a fazer ali algo bom que não vai ter a ver. Então, quando você tira o time de campo nesse sentido, você respeita o profissional, você respeita o cliente, por mais que às vezes ali ele não entenda, e às vezes não tem que entender, né? A gente está sendo pago para entender isso daí para o cliente. O resultado final vai ficar melhor. Sim. Porque a arquiteta vai trazer isso, e aí Isso. vocês vão ali bater cabeça para executar um projeto que foi pensado junto com o todo. Sim. O escritório foi pensado junto com a sala, na filha que vai usar, no marido que usa aquele escritório uma vez no fim de semana, o estilo, as cores, madeira ou não. Blá, blá, blá. Porque mesmo que o arquiteto não faça o projeto de interiores, só dele fazer o layout daquele projeto, ele já sabe, ele já tem uma ideia de onde que vão ficar as coisas. Tanto é que as tomadas, os pontos de água, de esgoto, o arquiteto, mesmo não fazendo projeto de interiores, ele já tem ali em mente tudo que vai acontecer, porque ele já conhece o contexto, ele já conhece o cliente, ele já conhece o contexto, né? Então, fica mais fácil para ele produzir um projeto de interiores. Porque a dificuldade, às vezes, de uma marcenaria, e que acontece bastante, quando ela não tem esse projeto de interiores e ela vai fazer, é que ela chega lá na obra, a tomada não está no lugar que ela quer, a água e o esgoto, quer dizer, por quê? Porque o que foi pensado, que está dentro da cabeça do marceneiro, não é exatamente aquilo que foi arquitetado. Ele nem assim, não dá nem para cobrar ele Sim. né? Ele tá na área dele, ele Sim. não tem que pensar ali num todo. Quem tem o domínio de um todo é quem projetou. Sim. Exatamente. Né? Então, assim, é muito legal isso, porque cada um na sua. Então, assim, quem projeta Sim. não executa, tá? Talvez alguém discorde disso, mas para mim hoje, eu não projeto. Ah, né? Por que você não tem na construtora arquiteto? Não, eu posso ter engenheiro arquiteto para fazer funções. Exatamente. São dois mundos diferentes. Eu tenho engenheiro lá, não faço projeto. Então, a gente tem os engenheiros para fazer um trabalho específico de gestão, de controle de qualidade, da gestão das obras e execução. Contratações, mas eu não vou fazer o projeto. Porque quem faz o projeto vai dedicar em fazer o projeto. É isso. Aí depois, na hora da execução, a gente vai conversar, mas vem alguma coisa pronta para você executar. Isso aí para mim, é regra. Né? Para mim, a regra da excelência é isso daí. E não é gostoso, Vandré, que nem a gente trabalha junto. Porque onde a gente entra? Veio o projeto do arquiteto, a gente tem uma história, a gente estudou junto sobre uma coifa, a gente vê o cara de Cuiabá, deu uma aula pra gente sobre a coifa. Sim.
né, que eu também aprendi sobre um detalhe de, né, ser revestida ou não ser revestida, enfim, como funcionava. Não é meu mundo, mas eu aprendo. Cada vez que a gente tem um projeto, né? Tem uma troca de experiência, né? E aí a gente fechou. A cliente compra todo um eletro, né, diferenciado para poder estar fazendo. Então, juntas, o que a gente fez? A gente fez a compatibilização e a gente vem por trás do arquiteto colocando o quê? Segurança naquilo que vai ser executado. Uma gaveta grande, então, o que a gente usou? E sem contar que a gente traz também as novidades do mercado, né? As cozinhas, quando eu falo, aí essa cozinha provençal que está super... Né? E a gente traz para os arquitetos novidades também, apresenta para eles estarem usando nos projetos. E aí a gente vem para a elaboração de um caderno técnico, que isso aonde depende de ter um profissional para fazer. Né? Que nem a gente sentou, as minhas meninas, minhas arquitetas, fazem o caderno técnico, que tanto o cliente assina, quanto o arquiteto assina também. Aí que esse projeto é liberado para a fábrica. Então, enquanto tudo não tiver alinhado, ajustado, a gente não manda para a fábrica para confeccionar isso, porque a fábrica ela tem o quê? Só que fabricar. Não é lá na fábrica que a gente fica vendo o ajuste técnico das coisas. Então, isso é diferente na Madeira Bonita, sabe? Nada vai para a fábrica sem ter conversado, alinhado isso com o cliente e com o profissional. Você tem quantos projetos hoje em execução, sabe? Né? Aff, Maria! Fala aí. Danilo, graças a Deus, tem muito, tem muito. Eu só agradeço a Deus, assim, meu Deus, eu preciso de mais gente. Preciso, igual eu vi uma propaganda que o cliente vê que né, a questão de fazer um móvel, joga uma mágica assim, o móvel fica pronto, né? Nossa, é isso. A próxima inovação tem que ser essa aí, ó. Vem a mágica. Compre essa máquina aí. Fica pronta. André, fala um pouquinho do seu processo criativo, assim, de como que funciona quando um cliente te procura para um projeto, quais são as suas preocupações ali para poder, assim, entendendo a responsabilidade que é, né? Sim. Para trazer aquela ideia, aquele sonho, aquele plano para o papel. Qual que é o grande desafio? Como que é como que você se inspira? Como que é o seu processo criativo para poder acertar? Isso. Eu acho que o maior desafio é um bom briefing. Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir tirar do cliente sem ser invasiva. Perguntar pra caramba, né? Isso. Mas você tem que perguntar pra caramba, mas você tem que saber a pergunta Perguntar pra fazer. direito, né? Porque senão vira uma terapia. Vira um podcast. Vira uma terapia. E no fim das contas não tem briefing, Não né? tem briefing, exatamente. Mas eu acho que esse é o principal, é o desafio. Porque é aquele momento que você... Vamos supor que você nunca tenha visto o cliente. Ele chegou ali no seu escritório, você nunca viu o cliente. Pega esse cliente, né? Chegou do zero ali. Do zero. Então, você não sabe nada sobre a vida dele. Não é fácil você começar esse briefing. Você precisa de avisar que você está fazendo esse briefing e que você que eu já passei por alguns problemas quanto a isso, de começar a perguntar e a pessoa falar, você não acha que você está sendo muito invasiva? Eu falar, então deixa eu começar de novo, deixa eu ser mais profissional, mais técnica, porque estava parecendo uma terapia, sabe? Você também precisou fazer esse ajuste no seu processo, né? Exatamente. Precisei ter um pouco e ser mais assertiva nas perguntas, né? Porque ali eu vou precisar saber, vou precisar entender a rotina desse cliente, eu vou precisar saber a idade quem mora, a idade de quem mora, o que essas crianças fazem, as profissões, e isso tudo de uma maneira tranquila para eu conseguir saber quais são os hábitos, quais são os vícios, se recebe muito, se não recebe, se gosta de viajar, se gosta de ficar em casa, se em casa, qual que é o lugar que mais gosta de ficar, se é ali na churrasqueira, se é na sala de TV. Com cuidado, porque o projeto não é para você, né? Isto. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa que para você não faria, né? Exatamente. Esse porque é na hora dessa conversa que ele te dá uma resposta e fala, meu Deus, certeza que... Aí alguém vai falar, isso aí é ruim, isso aí é feio. Fala, não, meu filho, isso não é esse o seu papel. Sim. Aí você fala, não precisa disso, não precisa daquilo, ou quero isso, quero aquilo. E eu acho que uma compatibilização que eu tenho dificuldade é a compatibilização financeira. Porque, por muitas vezes, o cliente,
o que ele nos pede, o sonho que está dentro da cabeça dele, nem sempre é possível de ser realizado financeiramente falando, E entendeu? como que traz para a realidade sem falar para o cliente assim, ó, você não tem dinheiro para poder fazer o que você está Exato. querendo. É É assim que difícil. faz. É, Né? não dá para fazer assim. Mas é isso, por que você deu risada? Não deu risada, mas porque o Derek vai falar assim, então, ó, você sonhando demais, pode sair triste, tem que saber falar, né? Exatamente. Então, acho que entender o briefing é muito importante, porque você acaba sendo mais assertiva. Mas o desafio não está exatamente no entender, está no compatibilizar. Porque, por muitas vezes, esse sonho que o cliente tem, ele vai conseguir fazer com aquilo que ele tem disponível. E, infelizmente, normalmente, não é assim. A maioria dos clientes, mesmo, e não é por poder aquisitivo, não. Porque às vezes a gente tem um cliente ali que tem todo o dinheiro do mundo para gastar. É uma questão de expectativa, não mas é? Exatamente. Mas ele aqui, para aquele momento, naquele estudo, ele só quer gastar X. Ele esperava gastar X para fazer aquilo e você precisa trazer ele para uma realidade de maneira profissional. Exatamente, exato. Isso aí é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu tenho esse é um contraponto ali que toda vez que chega nesse momento, eu tenho essa dificuldade de estar tentando compatibilizar essas duas coisas. Essa coisa do perguntar quanto você tem para gastar, Sim. eu não tenho muita facilidade de fazer isso. Entendi. Eu tenho mais facilidade de colocar o que ele quer no papel. Mas deixa de ter função se eu colocar no papel uma coisa que não vai ser realizada. Sim. Uma coisa que ele não vai conseguir construir, que aí sim eu vou frustrar a expectativa total dele. Sim. Né? Porque a grande maioria, pelo menos, vai ter uma expectativa de prazo e de custo. Exatamente. Vou demorar 6 meses para fazer e vou gastar, sei lá, né? 500 mil. Beleza, aí vai ser 1 milhão e vai ser 1 ano e meio. Um ano e meio. Então, isso. Assim. Então, isso é uma coisa que precisa ser conversado. E aqui que eu estou fazendo hoje, como estratégia. Antes de conhecer totalmente o cliente, antes de ser um pouco de conhecer totalmente o briefing, eu estou perguntando, estou tentando já entender isso aí. Quanto tempo você quer, né? Qual o prazo de projeto que você precisa? Quando você quer começar a construir? Se já tem construtor, já tem terreno, quanto você quer gastar? Então, normalmente eu sou um pouco mais delicada, um pouco mais tranquila, um pouco mais cuidadosa. Mas, infelizmente, a gente acaba perdendo muito tempo. Então, eu estou começando por essa parte chata. Que aí, se essa parte chata já for resolvida... Ela tende a trazer uma clareza que para o cliente é importante. Às Também. vezes a gente fica meio cheio de dedos, mas para o cliente é importante você... Se você, por exemplo, vamos colocar como seu cliente, se você olha e fala assim, Danilo, tá, qual que é a sua expectativa aqui? Tá, aí eu falo. Você fala assim, então, ó, eu acho que você não consegue fazer nesse prazo. É possível, mas assim. E quanto a custo, perguntar também, porque ele precisa, a informação que você tem, ele precisa. Vai frustrar a expectativa, mas é uma verdade necessária para ele não entrar numa obra como muita gente entra. Não conseguir sair dela depois. Exato, e aí depois você vai gastar o dobro de tempo e de dinheiro. Sim. Então, eu penso como um ponto de qualidade no seu atendimento quando você aborda isso e mostra para o cliente, lógico, aí é o jogo de cintura ali que você falou, né? De trazer para o cliente, ó, com esse investimento que você quer fazer, eu acho, né, que não consegue. E ter algumas opções de possíveis alterações. Exatamente. Você vai usar a telha shingle e, sei lá. Beleza, ó, eu quero esse projeto. Para executar esse projeto, vamos fazer algumas adaptações. Isso aí, tem essas possibilidades. Exatamente. Então, você vai ali meio que fazer um ajuste no seu projeto. Exato. Por que não fazer em partes, dependendo? Porque isso acontece. Sim. Um projeto mega, ultra, né? E a hora que você chega lá, a pessoa fala, nossa, mas não imaginei que eu ia conseguir, não imaginei que fosse gastar tudo isso. Então, vamos fazer em partes. O que você pode tirar desse seu projeto? Vamos fazer um projeto macro e vamos construir com exatamente o que você... mas eu quero isso. Então, vamos construir parcialmente, vamos deixar, sei lá, a garagem, o terceiro quarto, sei lá. Vamos nos organizar para que a gente consiga compatibilizar, né? O sonho com a realidade, né? Que elas normalmente não batem, tá? Normalmente, elas são caminhos diferentes. Já perdi cliente com isso também, já. Porque antes eu tinha... eu deixava isso mais para o fim e eu não perdia o cliente, mas eu perdia o meu trabalho. Por quê? Porque eu chegava longe com o meu trabalho, quando a gente estava para compatibilizar, quando a gente estava já com o projeto quase que concluído, já nas vias de fato de contratar a mão de obra, que o cliente descobria que ele não tinha condições de fazer aquele projeto.
Eu não perdi o cliente, pelo contrário, ele ficava agradecido, porque eu fazia tudo de novo, dentro da Sim. realidade, né? Mas Mas seu era tempo ia... era um processo muito Você ficava custoso. muito tempo nessa fase que você poderia evitar fazendo um briefing melhor ali no início. Exato. Aí eu tive que mudar a estratégia, tive que fazer essa pergunta que eu não gosto dela. Então, eu já falei, vamos encarar logo essa pergunta, entendeu? Eu deixava ela para o fim. Vamos encarar logo isso aí. Então, eu já perdi clientes por conta disso. Falei, olha, eu não consigo fazer um projeto em uma semana. Você não vai conseguir construir e começar a sua obra com 60 dias. A sua obra ela não vai finalizar dentro do prazo de 1 ano. Então, com essas respostas, eu perdi cliente, né? Mas eu acho que, com certeza, se ele foi para o outro cliente, ele já chegou com essas instruções. Ele já sabe que ele não vai ignorar totalmente a minha fala, eu imagino, né? Então, ele já vai chegar no outro profissional, ou com um projeto menor, ou com um prazo maior, ele já vai chegar um pouco mais instruído. Então, acho que perco o cliente, mas ele pelo menos sai ali com um pouco de instrução, né? Ele entende que existe uma instrução por trás daquilo. E o contrato também, de ir embora e depois voltar e falar, então, a gente veio, a gente entendeu e tal, vamos dar prosseguimento. Eu beleza. concordo com a sua postura, que você precisa trazer a verdade ali. Às vezes o cliente vai perder o cliente, vou no outro ali porque o outro vai fazer mais rápido. Não, ele pode até falar que vai fazer mais rápido. Porque geralmente é assim. Não vou fazer com a Lu porque a Lu vai demorar para me entregar. Vou no outro. Aí o outro fala, não, eu te entrego antes. Beleza. E aí fecha com ele. Só que daí ele não entrega antes. Aí chega lá no Natal, tá atrasado. Então, assim, o que eu prefiro? Eu ter uma expectativa real, falar assim, meu querido cliente, eu não te entrego no Natal. Por quê? Porque não é possível por isso. Lógico, aí cabe a nós fundamentar para o cliente, né? Tem que ter um porquê também. Que existe um tempo, um processo. Então, não é que a gente vai estar ali, nossa, né? Não quero fazer. Não, existe um processo para o bem da execução do projeto que demanda um tempo. Então, isso aqui é o que eu consigo fazer, tal. E, às vezes, acontece do cliente, não, esse prazo é demorado para mim. E ele vai para um outro e aí você fala, não, eu te entrego no Natal. Só que daí chega no Natal. Você não perdeu o cliente, mas ele também não teve a obra e está atrasado, enfim. É um pouco comum, mas assim, parabéns, porque a postura de mostrar para o cliente a realidade, isso não pode mudar, perdendo ou não o cliente. Não pode mudar, da gente trazer para o cliente a realidade. Demora esse tempo, é isso que a gente precisa, é assim que faz. E a gente não tá ali só para agradar o cliente. Ele quer a verdade. Alguns clientes gostam de também ser enganado. Não, eu quero rápido e tal. Não. Vamos trazer a verdade e fundamentar. E isso gera confiança. Eu me colocando como cliente, isso geraria confiança. Talvez eu vou chegar com expectativa, você vai frustrar minha expectativa e falar, nossa, que pena, né? Mas eu vou ficar... O lado bom é que você está me falando a verdade e agora eu tenho clareza de fato de quanto tempo e quanto eu vou gastar para executar esse meu projeto. Sim, porque aí você ganhou a minha confiança. Eu, como cliente, não vou trocar você de profissional. Sim. Isso acaba passando credibilidade, Isso também acontece, né? Acontece, com certeza. Acaba passando, né? Às vezes até na hora de estar do briefing ali mesmo, no estilo de obra e tudo mais. Você já sabe o quanto ele pode gastar. Na hora que você está fazendo o briefing, você já vai comentando. Essa banheira e tal, nós vamos precisar de um banheiro muito maior. Com isso, aquela metragem que a gente comentou, ela já vai ser ultrapassada. Né? E a garagem... vamos deixar uma garagem descoberta, então? Porque senão aí você já consegue, no próprio briefing ali, você já consegue estar organizando, tá dando uma direcionada, né? Vou fazer uma casa, gosto muito do neoclássico, telha chile, né? Tá, mas peraí, dentro dessa sua possibilidade, se a gente pensar numa coisa um pouco mais... E aí você já vai dando esse feedback, né? Isso passa credibilidade. E como tem clientes e clientes que têm mais noção, que têm menos e tudo mais, o briefing é o... Total. É o mais importante aí, né? Às vezes o cliente, eu quero, xingo e tudo mais. E ele sabe que ele vai gastar mais. Sim. Ele quer. Né? Então, esse briefing, essa conversa, esse entender o cliente, esse a gente saber ouvir, falar menos. É porque a gente vai falando, não. Isso, falar menos e ouvir o que você quer, qual a sua expectativa, o porquê. Exatamente. O que você está pensando, que experiência você já teve. Isso vai te dar munição para acertar. Errar o mínimo possível. Com certeza. Excelente. Lu, como que você imagina a madeira bonita daqui a, sei lá, quantos anos? Daqui a 10 anos, vamos lá. Ai, Jesus. Visão de futuro. Você tem isso, não?
Mas tenta responder. Tenta Ai, responder. Danilo. Com a máquina do pozinho que vai... Tchum, blim! Lu, quero uma cozinha madeira bonita pra segunda-feira. Claro, Danilo. Eu vou Finalzinho da bater tarde uma... você vai. Eu vou bater uma foto e vou pra ela. Danilo, assim... Quanto tempo demora pra fazer uma cozinha? Ó, dos projetos são exclusivos. Essa pergunta é muito burra, tá? Mas eu vou fazer. Não, Tá? Danilo, Mas quanto tempo demora pra fazer uma cozinha madeira bonita aí numa casa de alto padrão? Não é tempo, vamos lá. Aí, ela acabou de falar que minha pergunta é burra, entendeu? Não é burra, não. Vamos lá, porque assim, ó, uma coisa que eu sempre falo pra Vandréia, que vem muito do profissional, que é o seguinte: eles pegam e fazem um projeto pro cliente, certo? Beleza. Aí o cliente não comprou os eletros para fazer o projeto da cozinha. Não comprou nenhum eletro da cozinha deles. Aí que o cliente vai ver quais são os eletros que vai comprar. Ele fala assim, Vandré, eu quero isso, isso, isso. Mas não comprou os eletros para fazer aquela cozinha. Aí ele sai para poder comprar os eletros. Aí, às vezes, ele acha numa promoção uma geladeira que o espaço era de 70 centímetros, ele acha na promoção uma geladeira de 1 metro. O projeto já tinha sido feito, não tem lugar na cozinha para colocar essa geladeira de 1 metro e ele não quer abrir mão do projeto. Põe no quintal. Né? Ah, tá? Então, quando você me pergunta de prazo, começa primeiro por aí. Sempre o projeto. Que é o projeto, exatamente isso. Então, o cliente do projeto vem a parte do eletro, que ele tem que estar com isso já comprado, para a gente entender aonde que vai ser colocado cada eletro, para compatibilização das tomadas, o esgoto, está tudo de acordo, tá? Isso é o mais importante, tá? Da gente trabalhar. Outra coisa que acontece, as pessoas perguntam muito assim, Lu, o que vem primeiro, o móvel ou a pedra? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. É, isso aí. O que você achou dessa analogia? Foi ruim? Eu vi no seu olhar. Mas vai lá, o que vem primeiro? A pedra, gente. Sempre a pedra? O normal é a pedra, porque olha só, você já pegou o peso da pedra? Atenção, meus engenheiros, fica de olho aí. Exatamente. Pedra e móvel são duas coisas diferentes uma da outra. A pedra é pedra. O móvel é um móvel. Então, o móvel, ele não tem que aguentar todo aquele peso. Então, não adianta eu colocar toda uma tecnologia numa gaveta para você e o cara da pedra vir e depositar isso, né, em cima. Ao longo do tempo, aquele peso vai fazendo o quê? Vai abrindo e vai tirando... desregulando vai tudo. Vai botar seu trabalho todo, o processo, tudo no chão. O correto dos treinamentos que nós recebemos é primeiro se coloca a pedra. A pedra, ela é pedra. Um móvel é móvel. São dois produtos. Eu sempre falo também para o meu cliente, ó, você tem uma SW4. Ela tem uma capacidade de carga. Você pode carregar uma casa em cima de uma SW4? Vai aguentar? Vai estourar. É a mesma coisa o móvel. O móvel, ele também tem a engenharia de peso que ele aguenta dentro de uma gaveta, que é o que vai colocar, não o peso ali em cima, não é, entendeu? Então, exatamente isso. Então, vem o projeto, o eletro, a pedra. Aí que a madeira entra para fazer a medição. Aí a gente entra no que é o estudo da compatibilização de entendimento, se aquele eletro... Acontece muito que é assim, ó. Às vezes o cliente, ele compra uma geladeira e que um freezer ou uma cervejeira pede um espaço gigante de ventilação, que é outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, que hoje a gente está craque em ficar lendo o manual dos eletros. Então, o que acontece? Existem 2 tipos de eletro no mercado. Um eletro que é próprio para ser embutido, que você pode esconder ele, que ele tem todo um tipo de ventilação para ser embutido, e tem um eletro que ele pede 10, 12 centímetros de folga para poder fazer a ventilação. Então, muitas vezes, o cliente ele quer que a gente embute aquilo no projeto, e a gente tem que passar isso, falar, olha só. Só que se isso vem queimar, você perde a garantia do seu produto. Então, esse tempo da gente fazer essa explicação, de ler manual, entender
Isso leva um tempo, Danilo. A Sim. gente não pode ser irresponsável porque, Exato. porque o Perfeito, Danilo acha perfeito. feio esse buraco em volta, eu vou fazer pequeno. É seu papel me explicar que existe uma norma, que Exatamente. existe um porquê. Exatamente. Aí nisso a gente chama o cliente, a gente chama o arquiteto para poder estudar o que faz sentido e o que não faz sentido, sabe, para o cliente. Então, primeiro é alinhar tudo isso, fazer essa compatibilização, ficar claro para o cliente, para o arquiteto, porque uma coisa vem o projeto, né, ali, aí o cliente começa. Eu falo que o cliente, 99%, muitas vezes, ele começa a olhar o projeto dele quando ele senta lá com a gente, né, Vandréia? Enxerga os detalhes, né? Aí ele começa a ver que precisa de uma gaveta para isso, para uma gaveta daquilo. Então, isso leva tempo, isso é exclusivo para pessoal, sabe, personalizado para cada cliente. Então, esse tempo é demorado. Eu falo sempre para o cliente, isso é o que mais leva tempo. Depois de necessário. assinado o caderno técnico, aí que a gente começa a contar prazo. Porque, às vezes, o cliente não se decide ali também. Daí, a Vandréia adora. Porque Quando daí o é cliente fabricação, né? vai para o Pinterest, volta, né, Vandréia? Ai, mas eu vi isso, não dá para pôr. Então, às vezes, a gente passa um mês com o cliente sem definir o que ele quer no projeto. Então, o tempo não conta enquanto o caderno não está assinado e aprovado pelo cliente e pelo arquiteto. A Vandréia é prova disso, ela sabe como isso funciona. Então, às vezes, as pessoas falam assim, porque atrasou. Peraí, qual foi o prazo combinado em contrato depois de assinado? Então, isso é muito importante hoje, sabe? Então, hoje eu falo assim, Lu, qual que é a média de um prazo, de uma casa, de uma obra? A gente, cara, é 120 dias. Por quê? A gente leva, às vezes, 60 dias fazendo estudo, fazendo a medida. Isso eu estou falando de Não, uma obra e é um geral. processo extremamente importante. Exatamente. Sem ele E não é tem uma resultado coisinha final. hoje é em média Sim. de 90 dias. Por quê? O que acontece hoje? Vamos ser bem realistas. A gente está refém de mão de obra, não existe mão de obra. Eu sei da minha capacidade de produção dentro da indústria, então eu posso vender aquilo. Então, a gente já tem cronometrado, isso também é uma outra fase bem interessante, que a gente já tem tudo cronometrado. Eu tenho, por exemplo, o que eu vou entregar daqui 90 dias. As obras já estão tudo lá, cronometrada do que eu vou entregar. Então, antes de eu fazer um fechamento, eu tenho que ir para a fábrica, Sim. olhar o tempo. Para que você não seja mais uma empresa que prometa um prazo, fecha a venda e Exatamente. depois fique maluca lá para poder entregar. Exatamente E não isso. consegue entregar. Exatamente. Então, o que as pessoas às vezes precisam entender? A obra atrasa. A gente hoje está numa situação, tem né, alguma coisa que está lá. Mas se o cara não colocou pedra, se não tem uma... Eu não tenho como ir lá fazer milagre. Só que, infelizmente, às vezes, o cliente ele prefere não ver e achar. Mas a gente precisa desse tempo de executar depois. Isso aí, o mercado precisa ser educado, todos nós, para entender que esse processo de gestão e planejamento não é um tempo, tempo perdido. E aí, tipo assim, Lu, o que você precisa para poder fazer uma medição numa obra? A gente deixa isso claro. Cara, eu preciso do gesso colocado, eu preciso do piso colocado, eu preciso de pedra colocada. E se o arquiteto, às vezes, ele coloca um painel que sai da vista da porta, que vai trabalhar. Isso é muito pessoal. Então, se a porta não estiver instalada com uma vista, eu pergunto assim, quem é que vai me dar a altura final daquilo 100% que depois eu não tenho que refazer? Então, é isso que muitas vezes eu preciso que o meu cliente entenda, que não é que eu não quero ir lá, mas se eu preciso entrar também e entregar algo depois que o outro tiver colocado, para eu poder colocar o meu. Mas é legal, porque daí você explicando isso, como a gente falou, isso gera a credibilidade. Às vezes o cliente vem com a expectativa, a gente quebra a expectativa, mas explica, isso aí é para o seu bem. Exatamente. Para o bem do seu investimento, para o bem do prazo, é para eu conseguir prometer e ter uma relação da expectativa com a promessa, com a entrega que bata. Nós não queremos chegar no final e,
frustrou, não deu. Fazendo tudo isso pode frustrar? Pode. E a gente não vem de perfeição, né, Danilo? Exato, Por mais que a gente hoje busca excelência, eu não falo, Isso vai aí. ficar 100%. Em Isso. algum momento a gente pode errar, mas a gente vai melhorar, a gente vai trocar, a gente vai Os processos, resolver. eles são para poder minimizar e ter um controle e ter uma recuperação de coerência quando aconteceu o erro. Se tem processo de gestão, rapidamente você consegue Exatamente. organizar. Responde a pergunta, como que você imagina Madeira Bonita daqui 10 anos? Celebrando 25 anos de Meu uma Deus, festa e meu tal, Deus. convidando a gente. Então, né, já é uma honra, assim, hoje eu fico bem feliz, é uma coisa que eu quero contar para vocês, assim, a gente está trazendo, junto com a marcenaria, Danilo, a gente viu que o mercado também busca evolução do seguinte: antigamente, quando eu comecei, eu via que o móvel planejado, Vandré, me corrija se eu estiver errado, que o móvel planejado de marcenaria, ele era algo muito inteiro dentro de uma casa, era tudo marcenaria, né? E hoje, o que a gente vê? A marcenaria, ela tá mais numa obra em alguns pontos específicos, como armários, como assim, na cozinha, guarda-roupa, num home, aquilo que eu preciso de guarda-roupa. Hoje, o móvel solto, ele vem trazendo mais aconchego, Sim. designer para dentro de uma casa e buscando, né? Claro que, né, a gente está sempre buscando conhecimento, tendências de mercado. A Madeira Bonita, né, como empreendedores também, buscando e entendendo e trazendo para os profissionais, a gente começou a trazer móvel solto. Então, hoje, por exemplo, a gente tem linhas de camas de madeiras e estofadas, criados, recamier, espelhos, mesa, cadeira, sabe? E logo, logo, sofá, área externa. Então, a Madeira Bonita está ampliando também. Além do pátio fabril, a gente está trazendo todo o complemento de móvel solto para poder trazer para essa, sabe, junto com os profissionais, esse aconchego, né, Vandréia, dentro da casa. Então, o que eu quero? Cada vez mais oferecer para o meu cliente qualidade, conforto, sabe? Tudo que vem de tendência, de qualidade, de solução. Eu quero cada vez mais trazer solução para o profissional e para o meu cliente, com processos claros e bem definidos, cada vez mais fortalecido, né? Com treinamento, excelência, né? O tapete vermelho meu cliente merece. Viu, né? Andréia, o que você diria hoje para quem está começando, pegando a sua experiência de 30 anos de arquiteto, com toda a experiência que você tem hoje, né, que você agrada de trabalhar com a sua filha, né, de olhar para trás e ver assim os desafios, o trabalho, a expertise em loteamentos, né, estando à frente do condomínio Manacá e mais condomínios, né, certamente que virão. O que você diria para quem está começando na sua área? Sei lá, um estudante de arquitetura hoje que está, meu Deus, o que eu faço? Né? O André foi para a prefeitura, depois o que eu faço? Né? Como... Sim. E eu falo muito, porque eu adoro receber no meu escritório, é uma característica do meu escritório também, ser um trambolim para muitos outros, né? Legal. Então, eu gosto muito, eu tenho essa coisa gosto de ensinar, né? E eu falo sempre para os meninos que estão lá comigo que a primeira coisa que eles precisam fazer, eles têm 5 anos de prazo, eu brinco com eles que eles têm 5 anos de prazo para eles se descobrirem. E dentro desses 5 anos, eles precisam de entender o que é que faz muita diferença na vida deles profissional. O que eles gostam de fazer. O que eu mais gosto. Eu acho que nesses 5 anos, eles precisam experimentar de tudo. Eles precisam experimentar arquitetura, interiores, urbanismo. Eles precisam, dentro da arquitetura comercial, residencial, corporativo, dentro de interior. Eles precisam de experimentar tudo. Se colocar, né, à frente, pegar mesmo e tentar fazer de tudo um pouco. Certo. Para que depois desses 5 anos ele entenda o que é que mais me deu prazer em fazer. Porque a arquitetura, ela te toma muito tempo. Você vive muito a arquitetura. A arquitetura está dentro de você.
Você precisa de gostar muito do que você faz para você conseguir colocar aquilo no papel. Entendi. Então, você precisa... você disse que então, o prazer, o gostar do que faz, tem tudo a ver com a qualidade do que você vai entregar. Total. Então, o primeiro ponto é gostar do que faz, senão você vai estar de saco cheio já e não vai conseguir entregar. Exatamente. Então, eu acho que esse primeiro momento, eles precisam se descobrir. Eu falo para minha filha mesmo que está lá comigo. A gente faz de tudo. Meu escritório, apesar de eu ser apaixonada por urbanismo, e se você fizesse a pergunta para mim, o que você quer daqui a 10 anos, eu queria trabalhar só com urbanismo. Tá respondido aí. Tá respondido. Mas assim, o meu escritório, apesar do urbanismo ser um nicho muito fechado, então eu preciso, até para manter a estrutura, eu preciso de trabalhar com tudo. Então lá nós fazemos tudo. Então eu preciso também de ter pessoas, para cada setor, eu preciso ter pessoas que gostem de fazer aquilo, porque eu não dou conta de fazer tudo. Você é uma marca, né? Você precisa de pessoas que estejam alinhadas com o trabalho para poder você conseguir entregar. Exatamente. Quando a pessoa chega lá no meu escritório, a pergunta que eu faço, o que você mais gosta de fazer? Ou que eu estou com 2 estagiários que começaram ontem lá. Chamei os 2 e falei, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. O que você mais gosta? O que você gostaria disso aqui que eu tenho para fazer? O que mais você gostaria de fazer? Eu acho que eu gostaria disso aqui. O outro fala, isso não, eu acho que eu gostaria disso aqui. Pronto, tá resolvido. Eles vão trabalhar felizes naquilo que eles estão me ajudando, vão ajudar com prazer de ajudar. E eu com prazer de ensinar também, porque eu acho que todo profissional precisa ter alguém para startar, para dar um pouco de conhecimento. Alguém para poder aconselhar, para poder empurrar, para poder corrigir. Porque a faculdade, ela te dá toda a parte teórica, mas ela não consegue te colocar no mercado de trabalho. Quem consegue te colocar no mercado de trabalho é o outro profissional que já viveu algumas experiências. Perfeito. Né? Então, para estes, eu sempre entendo que ele nunca deva... Se eu não fosse arquiteta, se eu não tivesse meu escritório, minha filha faria estágio em algum lugar, trabalharia num escritório. Qual escritório? Melhor escritório, aquele que você acha assim, top da galáxia. Vamos lá, que nós vamos lá pedir estágio para você naquele escritório. Não precisa ganhar nada, você vai ficar lá um ano estagiando, descobrindo, entendendo, fazendo de tudo um pouco. Nunca fiz tal coisa. É essa que eu quero fazer porque eu quero experimentar. Então, eu acho que seria isso, experimentar um pouco de cada coisa para ver aquilo que realmente ele se apaixona. Fala, não vivo sem isso aqui. Isso aqui eu vou varar à noite, mas vai ficar maravilhoso. Eu varo à noite por isso. Eu acho que é isso, porque a gente toma muito tempo do nosso trabalho. Realmente, a gente vara à noites. E precisa ser assim, porque o processo criativo, ele não é a hora que você quer. O processo criativo é a hora que... Tem hora que não sai, né? Tem hora que não vai, tem hora que você precisa. E aí você tem que pegar outra coisa para fazer. Eu, como sempre tenho várias coisas para fazer, eu vou procrastinando. Às vezes eu tô ali, eu nem precisava fazer aquilo ali naquele momento. Eu tenho um trabalho para entregar amanhã, 8 horas da manhã. Das 6 horas da tarde eu tô fazendo outra coisa, porque aquilo lá que eu preciso entregar às 8 horas da manhã ainda não chegou para mim, entendeu? Não chegou para mim. Quando você não vai para casa, sonha que tem alguma coisa para ser mudada, aí você volta para o escritório. Acontece muito. Que eu não sou arquiteto. Acontece muito. Então, se você não for apaixonado por aquilo que você está fazendo, você não vai para frente. Porque para você trabalhar pra caramba, tem que gostar. Senão você larga tudo, você vai deixando para trás, você vai deixando de lado. E o resultado é aquilo que vocês construíram, né? Então, eu fico muito contente de ter recebido vocês aqui. Estamos chegando aqui no final desse episódio, que a gente poderia ficar aqui mais um tempo tranquilamente. Vocês vão voltar. E se falar que tem compromisso, nós achamos vocês, a Lana... É mais ou menos isso daí. Muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz de, mesmo te conhecendo hoje, conhecer um pouco mais, ouvir, né? A gente ter tido esse tempo. Lu, mesma coisa. Obrigado mesmo, é uma honra ter você como membro do Constru Clube. Né? Hoje nós temos, inclusive, encontro. Nós temos gerado muitos negócios ali, temos a oportunidade de estar junto, de criar essa cultura de, me ajuda, te ajudo e tal. Então, a gente vai crescer mais rápido, entendendo que ninguém faz nada grande sozinho, que a gente consegue junto chegar mais rápido, um pouquinho mais longe. E isso é legal. Todos nós aqui fomos ajudados, a gente falou isso aqui durante... Hoje a gente está tendo a oportunidade de ajudar e sendo ajudado, né? Ninguém é autossuficiente, precisa de pessoas, de generosidade, de dedicação, de trabalho. É a vida real acontecendo. E se você está assistindo, se inspire. Tem como. Aqui a gente ouviu a história da Vandré, que se formou, veio para Tangará. Mãe, empreendeu, assim, teve a experiência
né, como profissional, né, na prefeitura, depois foi empreender. Daqui 10 anos ela quer trabalhar só com urbanismo, já está aí, né? Marca daqui 10 anos, nós temos uma agenda lá. Põe na agenda, daqui 10 anos vai apitar, falar, vamos ver como é que tá, né? E a Lu, uma contadora, que, né, nós falávamos isso nos bastidores, mas Deus conduziu os processos, certamente Deus abriu as portas para todos nós, mas conduziu esse processo até naquela reunião onde você e a Cida ali se conectaram com essa ideia, o sonho dela, mas para esse sonho se concretizar precisava de alguém, né, com a sua energia, com o seu brilho para poder pegar e fazer, e aí todo esse processo, né? Então não é só trabalho, não é só projeto, não é só móvel, não é só marcenaria, né? Tem propósito, tem sonho, tem vontade de acertar, tem respeito, e é por isso que eles chegaram onde chegaram. E em nome de Jesus, que chegue muito mais longe, ajudando as pessoas, entregando excelência, porque isso é uma forma de respeito e é uma forma, eu estava estudando esses dias, sobre o trabalho ordinário e como agradar a Deus no trabalho ordinário, porque geralmente a gente coloca o trabalho e a vida espiritual e tudo mais. Tá junto. Exato. Nós só temos o dia, o ordinário, para agradar a Deus. Isso aí. É o que nós temos. Então, se a gente não entender que eu posso agradar a Deus fazendo esse podcast, numa porta que eu abro, no elevador que eu desço, numa jarra de água que eu troco, numa limpeza do escritório, numa contratação, num ter a paciência com o funcionário, no pedir ajuda, no dar ajuda. Nós teremos hoje, durante todo o dia de hoje, a oportunidade de glorificar a Deus, e falo disso porque nós temos, né, a mesma fé, de glorificar a Deus com o nosso trabalho. Sim. Nossa, mas eu não estou ali de joelhos adorando. Nós temos um momento para isso na igreja, mas no dia a dia nós podemos devolver a Deus, santificar a nossa vida através do nosso trabalho, sendo reto, sendo honesto, dando o nosso melhor. E é isso que... Servindo, né, Danilo? Servindo, isso. Isso traz o sentido, porque senão, gente, é trabalho só. Pega o dinheiro, gasta, vai, paga a conta, paga o boleto. Isso, por si só, é raso, é pobre. Agora, quando nós temos um sentido, né, eu vou entregar o meu melhor a Deus, é por onde vem a providência para a nossa família, o nosso trabalho. Sim. É onde a gente coloca o pão na mesa e onde eu entrego para o meu cliente o meu melhor. Deus está aí, né? Então, muito obrigado pela história de vocês. Espero em breve a gente estar aqui de novo falando, batendo papo. E você que nos acompanhou até aqui, siga no Instagram aí essa galera, a Andréia, a Lu, Madeira Bonita. Nós temos aqui um monte de link que vocês colocam aqui para eu poder falar, né? Tem o meu perfil, vai estar na descrição do vídeo, né, meu amor? Então tá, Danilo Moraes, Grupo Morada, Consul Clube MT, Madeira Bonita Interiores, Vandréia, Pironei, um abraço aí para todo o time, né, da Vandréia, todo o time da Madeira Bonita. A galera tá com a gente aí sempre. E sucesso, Deus abençoe. Obrigada. Valeu!